Boa noite mais uma vez a todas as pessoas presentes. Retornando às atividades do nosso seminário internacional, a gente tem o orgulho de iniciar a 13ª Semana de Igualdade Racial da Faculdade de Serviço Social, integrada ao 8º Semintes, com a temática Novembro Negro, Centenário de Clóvis Moura, a conferência Por um Antirracismo Insurgente, a atualidade do pensamento social de Clóvis Moura. Eu convoco aqui a professora doutora Elisete Menegatti, organizadora da Semana de Igualdade Racial. Convoco ainda a professora doutora Ana Maria Ferreira, vice-diretora, coordenadora da Faculdade de Serviço Social. Oi, boa noite a todas, todos e todes. A alegria é sempre algo muito importante, né? E a gente fica muito feliz de receber com alegria todos vocês que estão aqui nessa noite. Então, é com alegria que eu gostaria de saudar, dar boa noite para todos, saudar todos que estão aqui, né, nessa mesa de abertura da 13ª Semana da Igualdade Racial, que esse ano faz parte da programação do Semintes, do Seminário Internacional da Faculdade de Serviço Social. Em nome da coordenação de curso de graduação de Serviço Social e de toda a Faculdade de Serviço Social da UFJF, eu saúdo com muita alegria, muito afeto também a todas as pessoas que estão aqui presentes. Gostaria de saudar especialmente e carinhosamente a professora Ana Paula Procópio, conferencista dessa noite. Saudar também a professora Elisete, né? Em nome dela, saúdo, cumprimento e parabenizo toda a comissão organizadora da Semana da Igualdade Racial e do Semintes, né? Que estão trabalhando arduamente, os professores, os técnicos, todas as estudantes, os estudantes que estão envolvidos da graduação e da pós na organização desse evento, que é fundamental para nós, né? Então, a Faculdade de Serviço Social, ela vem organizando a Semana da Igualdade Racial sistematicamente há 13 anos, né, Elisete? A gente conversava um pouco antes da atividade começar sobre essa questão. E essa atividade, né, essa semana, ela tem por finalidade contribuir com o debate e a socialização de conhecimentos no campo da questão étnico-racial, né? E esse intercâmbio, ele contribui significativamente para a qualificação do ensino, da pesquisa, da extensão, no âmbito da graduação e da pós, né? A conferência de hoje, que será proferida pela professora Ana Paula, ela tem o objetivo de tratar uma questão mais do que urgente, necessária, de um antirracismo insurgente, no contexto que a gente vive contemporaneamente, celebrando o centenário do Clóvis Moura, que é um estudioso, um teórico, um intelectual extremamente fundamental para que a gente possa compreender essa questão de uma forma mais ampla e profunda. Então, espaços de debate como esse devem, né, se reafirmar como fundamentais para que a gente possa avançar na direção de uma análise crítica dos caminhos que envolvem a formação em serviço social, o exercício profissional, não só para dentro do serviço social, mas para fora, no sentido amplo de todo o contexto da nossa sociedade. Então, e vale destacar também o compromisso da Faculdade de Serviço Social, né, com a realização desses eventos, com a realização dos Semintes de forma gratuita, aberta, envolvendo aí o corpo docente, discente, todos os envolvidos, né, que é um esforço sempre muito grande para que essa atividade ela possa acontecer nesse formato. Então, diante dessa breve saudação, já vou passar a palavra para a professora Elisete. Eu saúdo todas, todos e todes, desejo um ótimo momento de trabalho aqui junto com a professora Ana Paula, que eu já dedico o meu sincero agradecimento por compartilhar conosco todo o seu conhecimento.
Então, boa noite para nós e boa atividade. Obrigada, Ana Maria. Muito obrigada. Antes da gente iniciar a atividade principal dessa noite, que é a intervenção da professora Ana Paula Procópio, eu gostaria que a gente fizesse um pequeno instante de silêncio em memória dos mortos pretos, pardos, periféricos, que foram assassinados pela necropolítica do Estado do Rio de Janeiro no final de outubro. Assassinados com requintes de barbárie, sem acesso a julgamento, à defesa, sem direito à justiça. Também eu acho que é um momento oportuno para a gente lembrar de Adenilde Petrina Bispo, que uma mulher negra, professora da rede pública, moradora do bairro Santa Cândida, que nos deixou também na última semana de outubro, aos 73 anos de idade, e que foi uma lutadora incansável pelos direitos, pela igualdade racial, uma lutadora por justiça e pelas lutas todas dos povos negros das periferias. A Adenilde esteve conosco nas semanas de igualdade racial. Eu acho que pelo menos 50% delas, ela estava conosco, ou na mesa, ou no público, sempre nos apoiou com as suas palavras sempre muito firmes e sempre muito dedicada a essa solidariedade da luta antirracista. Bem, é uma noite de alegria, é uma noite de muita alegria essa, que nós celebramos a 13ª Semana de Igualdade Racial, mas também não é possível a gente fechar os olhos para a realidade que nós temos. Então, as duas coisas são parte da nossa realidade, a tristeza e a dor, e também a alegria de estarmos juntos, de cantarmos juntos, de dançarmos juntos e de conversarmos sobre os passos da nossa luta. Essa 13ª Semana de Igualdade Racial, ela ocorre por dentro do CEMINTS. Então, foi uma oportunidade de colocar a programação da 3ª Semana de Igualdade Racial no interior da programação do CEMINTS. Então, nós queremos agradecer imensamente os organizadores do CEMINTS por terem viabilizado essa possibilidade. Ok? Bem, acho que é só, eu convido agora a professora Ana Paula Procópio. Muito obrigada. Professora... Ana Paula Procópio é professora, pesquisadora, militante, atualmente é diretora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da faculdade, e certamente é uma das pessoas mais bem preparadas que nós temos no Brasil para falar sobre o tema da atualidade do pensamento de Clóvis Moura. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora. Boa noite.
a gente está aprendendo, então a gente... Não, é porque primeiro a gente fala fora do microfone para que as pessoas que tenham baixa visão possam saber se localizar onde é que a gente está falando. Aí me ensinaram assim, que aí depois a gente fala no microfone. Boa noite, então. Eu sou Ana Paula Procópio da Silva. Eu sou uma mulher negra, tenho 50 anos, uso os cabelos, meus cabelos são crespos, curtos, de tom avermelhado. Eu estou sentada na mesa central aqui do auditório, tenho à minha esquerda a professora Elisete, estou vestindo um vestido branco e um casaco colorido de vermelho, preto, branco, e um colar dourado com pingentes, né? Bom, quero agradecer muito a organização da Semana da Igualdade Racial, também agradecer a organização do Semintes, que é um seminário que eu também já frequento há alguns anos e tive aí mais uma oportunidade de dialogar esse ano. Tivemos hoje nossa sessão de comunicação oral, então quero agradecer também e dizer que essa é uma iniciativa importantíssima, que é de agregar, né? Estamos, então, já no espírito do autor que homenageamos, que é o Clóvis Moura, porque a sua leitura ela é um convite à organização coletiva, né? Ela é um convite à coletivização das lutas. Então, nada melhor do que a gente ter esses dois grandes eventos sendo organizados e podendo ser articulados. Então, parabéns aqui. E quero trazer, enquanto diretora da Faculdade de Serviço Social da UERJ, a minha saudação, junto com a professora Simone Lessa, vice-diretora, e também dos nossos colegas. Tem vários colegas da UERJ que estão aqui apresentando trabalhos, então, também a saudação da nossa escola, que é a Faculdade de Serviço Social da UFJF. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, antes de eu começar mais precisamente a fala. Eu tenho um material, né, um material que é de uma relíquia do século XX, que é um CD-ROM. Assim, né, quem tem mais tempo de vida sabe que existia CD-ROM e que a gente ganhava CD-ROMs, né? E a gente ficava muito feliz quando via um CD-ROM de uma atividade. E esse CD foi um presente que eu ganhei da professora Magali da Silva Almeida, que está ali sentada, professora atualmente da Universidade Federal da Bahia, quando eu estava no mestrado e eu comecei a me interessar pelo debate das relações étnico-raciais articulado ao debate do trabalho, né? E não tinha ainda muito norte do que eu queria fazer, a professora Magali me presenteou com este CD-ROM, que é uma homenagem feita pela Fundação Cultural Palmares, no ano de 2003, em virtude do falecimento do Clóvis Moura. E aí o Miguel vai me ajudar aqui, que eu vou trazer... Antes, acho que é importante, ainda que a gente esteja falando bastante do Clóvis Moura no serviço social, e o Clóvis Moura, esse ano, a gente já estive em alguns lugares com as comemorações do centenário, a gente esteve, né, essa semana na UF, Niterói, já estive em Aracaju, em São Paulo, professora Magali, ou seja, pelo Brasil todo, estão ocorrendo festividades, celebrações e reflexões tomando aí o centenário do Clóvis Moura como mote, né? Mas nunca é demais a gente mostrar um pouco da vida, da obra, né? Um pouco do como é que é o autor. Eu vou pedir ao Miguel para colocar. Eu vou levantar um pouquinho, eu não sei, acho que talvez seja melhor chegar um pouquinho para cá, Elisete, para você poder ver. Esse material eu deixei aqui copiado, depois que se de repente a escola quiser, enfim, tudo que estava no CD-ROM está ali já no computador e o Miguel vai aqui me ajudar um pouquinho. Então, esse material é um material em homenagem, né? Ou seja, uma homenagem em função do falecimento do Clóvis Moura em 2003 e que começa a apresentação do Biratã Castro de Araújo, que diz: ao entardecer do ano de 2003,
fomos todos surpreendidos pelo desaparecimento de Clóvis Moura. Imediatamente percebemos a lacuna deixada por um negro intelectual completo, militante, pesquisador, historiador, sociólogo, jornalista, piauiense de nascimento, baiano de formação acadêmica e paulista também, né, de domicílio. Ele foi, sobretudo, um cidadão brasileiro negro. Para todos nós, negros sobreviventes, restou-nos a tarefa de honrar e preservar sua memória. Então, eles elaboraram esse material, esse memorial. Eu vou pedir, Miguel, para chegar na parte dos depoimentos. Clicar, por favor. E aí nós temos o primeiro ali, que é uma visão revolucionária. Você pode clicar em cima. No primeiro, isso. É uma resenha do Mário Maestre, né, em homenagem à figura do Clóvis Moura como um intelectual de visão revolucionária sobre o Brasil, né? Então, o Mário Maestre, também um grande intelectual, né, do pensamento social brasileiro também, faz a homenagem a Clóvis Moura, lembrando de sua trajetória de nascimento, né, em 1925, em Amarante, no Piauí, no seio de uma família empobrecida. O seu pai era empobrecido, mas era uma família cujo pai, um homem negro, era um funcionário público, né? E a mãe era Elvira, né? Era uma mulher que era também oriunda de uma família rica, uma família escravocrata. Então, a própria vida do Clóvis Moura também fez com que ele começasse a pensar as contradições que existem no nosso país, que são oriundas das nossas famílias que são interraciais, né? E ele, então, né, estudou em colégios a partir de 1935, quando a família se muda para Natal, em função do trabalho do pai, né? Ele funda um grêmio literário e começa a sua relação, e a gente vai ver aqui ao longo da exposição dessa memória, que ao longo de toda a vida do Clóvis Moura, ele publicou uma literatura que era uma literatura acadêmica, mas também uma literatura literata. Ele era poeta. Então, a gente vai perceber, quando a gente começar a ver os livros, que praticamente em todos os anos ele lançava um livro de reflexão sobre o Brasil e um livro de poesias que também traduziam essas reflexões. Então, ele, com apenas 22 anos, foi eleito deputado estadual baiano pelo Partido Comunista Brasileiro. Mas no ano de 1947, né, quando houve a cassação, ele, como tantos outros, também teve que se refugiar, né? Transferiu-se para São Paulo, onde militou na Frente Cultural do PCB, ao lado de Caio Prado Júnior, que é um grande interlocutor do Clóvis Moura no início da sua carreira, na juventude. Ele se referenciava muito em autores, né, que eram reconhecidos na época. Também uma memória do século XX, trocava-se cartas. Ele trocava cartas, inclusive em São Paulo, o professor Kleber, da Unifesp, está tendo acesso às cartas que o Clóvis Moura trocou ao longo de sua vida, desde a juventude, com expoentes do pensamento social brasileiro, da literatura. Ele era destemido desde jovem. Então, atualmente, os jovens mandam um zap, né, ou mandam um e-mail, mas, na época do Clóvis, ele mandava cartas para aqueles, né, e aquelas que eram considerados por ele importantes para que ele pudesse, né, dividir as reflexões que ele tinha. Em 1948, na Bahia, aos 23 anos, empreendeu a pesquisa sobre a luta dos trabalhadores escravizados. Apesar de concluir o trabalho 4 anos depois, o livro foi publicado apenas em 1959, numa editora alternativa. E a gente está falando do livro, né, do clássico Rebeliões da Senzala, né? Ele passou alguns anos para que esse livro pudesse ser publicado. Então, e aí o Mário Maestre traz a história. Ao consultar em março de 1949 o editor Caio Prado Júnior, seu camarada de militância, sobre o projeto de historiar as revoltas dos escravos no Brasil, foi dissuadido da empreitada, devido a eventuais dificuldades logísticas e a pouca relevância do projeto.
Em carta, Caio Prado afirmou não pretender desanimá-lo e o aconselhou a procurar em sua volta assuntos de maior interesse. A vida no sertão, a população, as tradições locais. E o Clóvis Moura fez tudo isso. Mas ele fez tudo isso a partir da sua ideia sobre as rebeliões negras, porque ele passou a vida pesquisando e escrevendo sobre a população brasileira, sobre as tradições, sobre a cultura, sobre a formação social brasileira. Se puder, que tem uma, isso, só para eu fechar o... Não. Sim. Só para fechar, então, essa do Mário Maestre, ele diz: Clóvis Moura foi um dos raros intelectuais a acompanhar a fração comunista que originou o PCdoB em 1962. Por volta de 1970, destacou-se pela militância intelectual e ativismo junto ao movimento negro, no qual sua obra Rebeliões da Senzala teve grande aceitação. O sentido revolucionário desse trabalho continua, mas é pouco compreendido até hoje. O Mário estava falando de 2003, a gente está em 2025 e ainda temos que expandir, né, e capilarizar essa produção. Aí você volta para o depoimento. Isso. Aí é o humanista. O Aloysio Mendonça traz a face do Clóvis Moura na sua perspectiva humanista, mas não como um humanismo liberal ou como um humanismo de poucas expectativas, mas como um humanismo radical, um humanismo que requer o entendimento das condições concretas da vida, não como um humanista de idealizações, mas como um humanista radical no sentido de ir à raiz dos problemas do país e de pensar também coletivamente soluções concretas para esses problemas. Pode passar. Aí a gente vai pegar terceiro depoimento. Não, pode voltar. Isso. Nós, os negros. O último depoimento é do professor Kabengele Munanga. Então, o professor Munanga diz sobre Clóvis Moura, que foi uma das poucas pessoas cujo contato influenciou minha adesão à pesquisa no campo das relações raciais e interétnicas no Brasil, e veio decisivamente marcar minha trajetória como estudioso e pesquisador dessa área. Então, o professor Kabengele Munanga, ele é um professor que está no Brasil há 50 anos, mas de origem africana, né? E ele diz: Clóvis Moura é um autor de uma obra complexa, no qual o negro é visto sob todos os ângulos, e não apenas como objeto de pesquisa, mas como sujeito de uma história contada e escrita do ponto de vista da classe dominante. Ao fazer uma revisão crítica da historiografia oficial, ele devolve ao negro sua verdadeira história. História esta que por muito tempo foi falsificada e até rasgada pela ideologia da classe dominante e de suas elites intelectuais. Vamos na cronologia, pode passar para... Aqui eles fazem uma breve cronologia, como eu disse, o material ficou aqui, então depois pode-se pedir à escola, enfim, para mandar para as pessoas. Nascimento em 1925, seu ingresso no PCB, né? Em 1949, ele funda o jornal Jacuba, em Juazeiro, Bahia. E esse também é um outro elemento importante na vida do Clóvis Moura, que é a sua tarefa como jornalista. Ele foi jornalista ao longo de toda a sua vida também, ele foi editor, e a gente então vê um pouco uma semelhança, né, com a própria história do Karl Marx, que também na sua juventude começa a tomar, né, a conhecer essa realidade que ele vai então pesquisar e criticar e elaborar a partir das matérias que ele vai fazer como jornalista, né? E ao longo também da sua vida o Marx ganhou, né, também ganhou a vida como jornalista aí pelas suas necessidades. E também o Clóvis Moura, ele vai ter em vários momentos, ele é redator do jornal Última Hora, ele vai participar também, né, como redator das revistas, né, do PCB, junto com o Caio Prado, né? Em 1958, nasce a sua filha Soraya Moura, aí eu acho que tem que... Em 1959, ele publica Rebeliões da Senzala.
E, em 1960, ele se torna, então, subsecretário de redação e crítico literário do jornal Correio Paulistano, né? Ele tem também uma trajetória de publicação dos livros de poesia, a partir de 1962, com o livro Espantalho na Feira, e ao longo, quando a gente vai vendo, praticamente em todos os anos, ele tinha produções, publicações, artigos. É uma produção absolutamente monumental, né, que ainda está sendo descoberta, né? Volta e meia a gente descobre que alguém, eu peguei tinha um artigo, tinha algo que tem sido descoberto, né? Pode passar para as fotos. Aqui a família, Clóvis Moura com seus irmãos Merita e Carlos, já morando em Natal, no Rio Grande do Norte, né, por ocasião da transferência do seu pai. Pode passar. Aqui o Clóvis Moura com sua primeira esposa, em São Paulo, em 1954. Pode passar. Também com almoços. É sempre interessante também. Pode parecer estranho a gente ver essas fotos, mas a vida cotidiana das pessoas também nos diz muito, e nenhuma militância é feita sem almoço, sem comida, sem uma coisinha, né? Claro, porque nós não somos seres fragmentados, nós somos seres, né, em que a militância, a vida política, a vida acadêmica, a vida social, a vida em família, não são aspectos divididos, né? Isso é o que o sistema muitas vezes nos faz acreditar, que a gente tem que se dividir em caixas para dar conta da vida, né? Mas ao contrário, não é assim, né? Pode passar. Aqui, Clóvis Moura, na época em que trabalhava como redator do jornal Última Hora, em São Paulo, em 1958, pode passar. Ele com sua primeira esposa, Iracema, e sua filha Soraya, em São Paulo, em 1963. Também com sua filha, também aí essa foto do carro costuma aparecer em alguns outros lugares também. Pode passar. Ele com seus pais, Elvira Steigner Magalhães, Castro Moura, e o seu pai, Francisco de Assis Moura, no lançamento do seu livro Âncora no Planalto, em 64. Pode passar. E aí eu cobrindo o carnaval. Que aí ele fazia a cobertura do carnaval, ele com a princesa do carnaval em São Paulo, em 1965. Pode passar. Aí ainda na cobertura do carnaval, pode passar. Com sua neta Janaína, em 1985, filha da Soraya. Pode passar. Com a sua segunda esposa Giza e Jorge Amado, em Salvador, em 1986. Pode passar. E com Saul Rosas, que foi companheiro de militância do Partido Comunista, em Juazeiro, na Bahia, em 1987. Pode passar. Clóvis Moura recebeu o título de cidadão da cidade de Salvador, em 1995. Pode passar. E também recebia na sua casa, que aí quem foi à casa dele, a professora Magali foi pessoalmente. A gente está vendo aqui uma estante cheia de livros, mas quem conheceu disse que era a casa inteira, permeada de livros, né? E ele recebia muitos intelectuais na casa dele. Aí ele com o professor Zé Albert Moore, do PhD em Antropologia, em São Paulo, em 2000. Pode passar. Aí ele também, na residência, ele também, além de poeta, também fazia desenhos, também era um artista plástico. Pode passar. Com a Soraya, né, que é historiadora, né, em 2002. Pode passar. E a sua última foto em casa, em 2003, alguns dias antes da sua morte. Eu vou pedir para você pegar... deixa eu pegar a bibliografia primeiro, por favor. Pode clicar na bibliografia depois, isso, por favor. Aqui é interessante porque eles fizeram de uma forma que, quando a gente clica ali no ano do livro, a gente consegue ver a capa. Então, essa é a capa da primeira edição do Rebeliões da Senzala. Aí você pode ir passando, que aí a gente vai vendo. Aí eu acho que tem que voltar. Isso, acho que volta isso. Aí, de 62, o Espantalho na Feira. Aí, isso que eu falei, ele tem uma produção que ele não era um livro só por ano, não, eram 2, né? 3, às vezes, pode seguir. Aí, Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha, junto com Âncora no Planalto, pode seguir.
a segunda edição do Rebeliões da Senzala, pode seguir. Aí o preconceito de cor na literatura de cordel, eu tive a oportunidade de ir em São Paulo. Tem uma jovem doutoranda que lançou um livro maravilhoso sobre as mulheres no cordel e que ela o faz, né, a partir da leitura do livro do Clóvis Moura, do preconceito de cor na literatura de cordel, pode passar. Sociologia da Praxis, e aí esse é um livro que foi lançado, e a gente tem que sempre que remeter ao tempo, né? O Clóvis Moura, ele permaneceu no Brasil durante todo o período da ditadura de 64, e permaneceu produzindo e falando essas coisas que a gente está falando hoje, né? E ele continuou dizendo, foi preso, a professora Soraya, a filha dele, fiz uma entrevista com ela, ela tem essa memória dele sair preso de casa, né, para responder no DOPS, né? Inclusive tem arquivos, enfim, dele, né? E esse livro, Sociologia da Praxis, foi lançado primeiro fora, que é a Sociologia della Praxis, porque ele faz uma crítica extremamente contundente à sociologia academicista e entreguista, né? Que ele vai dizer que é a sociologia feita para contribuir com os interesses de dominação estrangeira, com os interesses imperialistas, né? Então ele usa Mao Tse Tung bastante nesse livro, e esse livro foi então lançado primeiro fora, né, como Sociologia della Praxis. Também desse ano é O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, né, em que ele também faz aí grandes críticas. Pode passar, vamos lá. Pode seguir isso. A sociologia posta em questão, justamente, o lançamento no Brasil, o título é a Sociologia posta em questão. Então, e também os manequins corcundas, que são os livros de poesia. Pode seguir? A gente não vai passar tudo, não, porque tem bastante coisa. Esse do Sacco Vanzetti, pode ser esse de 79, é bacana. Pode colocar esse. Isso é muito interessante. O Clóvis Moura, ele faz um ensaio crítico sobre a reação do caso de Sacco e Vanzetti, né? Sacco e Vanzetti foram, né, para quem não sabe, foram dois sujeitos italianos, né, sindicalistas, que foram condenados à morte nos Estados Unidos em função de um atentado que ocorreu. Eles foram sumariamente, foi assim bem rápido, foi algo assim que houve uma grita no mundo inteiro. E o Clóvis Moura, ele faz a análise crítica de como esse caso chega no Brasil. Então ele vai nos jornais, ele vai então, né, compreender que tem vários ele vai descobrir, né, especialmente entre a imprensa sindical brasileira, toda uma crítica bastante fundamentada contra esse caso. Então, ele vai dizer assim, não, a gente aqui no Brasil tem um conhecimento crítico de uma situação que é mundial, que é global. Ele vai dizer, a gente não fica só olhando para as nossas questões, né? Ele vai demonstrar também, né, a partir da pesquisa para esse texto, que no Brasil há uma análise das questões internacionais críticas também, ainda que uma parcela da imprensa tivesse se calado. E o Diário da Guerrilha do Araguaia também, que ele faz a apresentação, né, em que ele vai também dialogar e fazer uma análise crítica desse momento político. Pode passar. Desce para o de 83, pode ser. 83, não, pode ser esse. Vai ter que ser algum. Pode ser. A Argila da Memória também é um livro de poemas que está esgotado. A gente, enfim, não sei se a gente consegue ter, mas é um livro de poemas que são bastante... a gente pode dizer assim, o Clóvis Moura, ele vai ser, durante toda a vida, influenciado e fundado por aquilo que é da sua origem, né? A sua origem do Piauí não é só uma origem nordestina, é uma origem do Piauí de morar perto do Rio, é uma origem do Piauí de estar em contato com um tipo de trabalho, com um tipo de pessoas que vai, então, trazer para a vida dele ele vai falar muito da coisa da argila. Em vários poemas dele, ele vai trazer a argila, ele vai trazer essa relação, né, da pessoa com o material que, ao ser trabalhado, gera algo.
né? Então, ele está falando de trabalho também na poesia, né? Pode passar? Aí, acho que a gente pode seguir... Segue lá embaixo, só para eu chegar no últimozinho, no finalzinho, lá naquela de baixo. Não, naquela... Não, lá, isso, essa daí. Vamos pegar só o de 94, isso, o Dialética Radical do Brasil Negro, né? Que essa é a primeira edição, com uma capa icônica, né? Que essa foto, né, foi tirada por um jornalista que estava passando, isso foi no Rio de Janeiro, e viu essa cena, né? E justamente o ano era 1988, né? 100 anos da abolição, e a justificativa do policial é que não havia algemas suficientes. Então, ele pegou uma corda e amarrou os suspeitos, que depois descobriram todos eles trabalhadores, nenhum tinha passagem. Ou seja, ainda que tivessem, porque essa é a questão trazida por Elisete, né? As pessoas, esses ainda conseguiram chegar na delegacia amarrados como escravizados. Muitos não chegam na delegacia. São julgados e executados no próprio local em que são encontrados. Pode passar. E, por fim, 2003... já próximo da morte, ele publica a Encruzilhada dos Orixás, né, pela editora da UFAL, e ele tem uma relação, o Clóvis Moura, muito interessante com Alagoas, né? Ele participou ativamente da transformação do Quilombo de Palmares, né, em patrimônio cultural. É criança? Ah, Lazinha, tá bem ela? Não, tranquilo, não. Deixa ela aqui, deixa ela aí. Vamos lá. Ele participou ativamente desse processo, junto com os professores da UFAL. A UFAL tem um grupo de pesquisa em história, que tem todo um material do Clóvis Moura também, porque ele esteve muito tempo por lá, material audiovisual, que eles também estão começando a disponibilizar, né? E não tem aqui, mas o último livro lançado dele foi o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, que é uma publicação póstuma de 2004. Ela foi finalizada, né, a edição pela professora Soraya Moura, que é a filha do Clóvis, né? E que também é a síntese de toda uma vida de pesquisas. Então, toda vez que eu tenho que passar para algum estudante, né, o que é escravidão? A gente vai lá no verbete do Escravidão Moderna, do Clóvis Moura. Então, a gente tem tido muitas pesquisas também a partir do acesso a esses livros. E, para fechar essa parte, eu vou pedir para você colocar na parte das poesias, por favor. Eu só vou trazer uma poesia, que eu acho que ela fala muito dessa trajetória do Clóvis Moura. A poesia dele chama-se Antipilatos. Ele diz: não lavarei minhas mãos com água doce ou salgada. Tenho as mãos para outras coisas, não as desejo lavadas. Minhas mãos podem estar sujas, de terra, barro e azeite. São vestígios das ações num mundo de boca amarga. Não sou Pilatos, prefiro errar. Porém, no meu erro, mostrar que penso na ação. As mãos são fios nervosos, condutos do coração. São antenas dirigidas ao sol que brilha no céu. As mãos sujas e calosas marcham juntas, são milhões. Milhões de mãos que desejam se irmanarem ao coração. Não lavarei minhas mãos em bacia de platina. Quero-as sujas, mas presentes na hora que se aproxima, do livro Manequins Corcundas, 1977. Então, né, sujemos nossas mãos, que serão as mãos sujas que farão a revolução. Então, aqui eu termino essa primeira parte, né, e eu agradeço ao Miguel pelo auxílio. Que acho que é importante para a gente contextualizar, né, o que foi a vida e a obra, porque no caso do Clóvis Moura, vida e obra a gente não tem como separar, isso aqui é o Clóvis Moura intelectual, isso aqui é o Clóvis Moura pai, esse aqui é o Clóvis Moura amigo, não. A entrevista que fiz com a professora Soraya foi muito
foi muito boa nesse sentido. Ela disse, meu pai era isso, ele era assim, né? As pessoas viviam aqui em casa, a gente dialogava, a gente estudava, enfim. Então, foi um depoimento muito bonito que ela faz, né? E que nos dá essa dimensão também para que a gente aprenda com ele, porque a ideia não é a gente só ler o livro e através do livro, a gente aprende algo técnico ou algo acadêmico. Me parece que uma das características do Clóvis Moura, que eu penso que a gente pode trazer para as nossas vidas, não é só a sua análise do Brasil, mas é também uma forma, né? Uma forma de ser militante, uma forma de ser insurgente, porque ser insurgente não é algo simples e paga-se um preço por isso. Certamente, Clóvis Moura pagou aí vários preços, mas também teve muitos bônus com isso. Ele, em nenhum momento da sua vida, ele esteve na universidade pública ou particular como docente. Ele passou sua vida inteira como um intelectual que esteve presente na universidade, mas não esteve presente na universidade. Na década de 90, ele recebe o título de doutor honoris causa e passa também a ser reconhecido como alguém para participação em bancas. Então, ele começa a participar de bancas e mantém a sua produção literária. Então, ele foi um sujeito que ele não estava nesse lugar aqui como algo contínuo, né? Mas ele estava, né? Então, deixa eu trazer aqui alguns elementos para a gente conversar. Eu preciso saber do tempo. Como é que nós estamos? Que horas? 8h30? Nossa, peraí, então já gastei quase tudo? Peraí, não, peraí, só um minuto. Vamos decidir? Não, sim. Mas vamos lá, então, gente. Eu já trouxe aqui alguns elementos da vida dele, então não vou me deter mais sobre isso, né? Já passei aqui. O que a gente pode dizer é que, no conjunto da sua obra intelectual, política, militante, insurgente, e aí, reparem, eu não estou usando "e", né? Eu parto da ideia da Audre Lorde, de que nós somos substantivos, nós não temos adjetivos. Então, Audre Lorde dizia, eu sou mulher, negra, militante, feminista, mãe, negra, tudo, né? Não tinha adjetivos, ela era toda substantivo. E eu penso Clóvis Moura também como um intelectual, político, historiador, sociólogo, militante, insurgente. Não são termos adicionados a ele. Isso é o que o constitui. E ele, então, se destaca, né, por realizar um duplo movimento. A ruptura epistemológica com os estudos culturalistas sobre o negro no Brasil, a partir da teoria marxista, e a crítica radical à sociologia academicista. Então, ele vai brigar com os culturalistas, especialmente os freirianos, os Gilberto Freirianos, e vai também brigar com o que ele vai chamar dessa sociologia academicista desdentada. Ele vai criticar o que ele vai chamar de esse marxismo desdentado, que não morde o capitalismo, né? Então, ele vai fazer essa crítica, porque ele vai trabalhar com a apreensão da perspectiva de totalidade, que compreende a praxis como um complexo que articula teoria e prática política o tempo todo. Por outro lado, a sua apropriação do método histórico dialético, com ênfase no dinamismo, amplia a percepção dos aspectos da realidade a serem investigados e confronta a própria tradição marxista ao colocar a noção de resistência negra como praxis, em primeiro plano nas discussões sobre classes e estrutura de produção, sem, porém, desarticular essas dimensões. O Clóvis Moura, ele vai arrumar briga com todo mundo, né? Porque ele vai, com os seus companheiros e companheiras comunistas, ele vai dizer, olha, a classe é o que nos une, é o que nos fundamenta,
Mas, no Brasil, tem um problema racial, e esse problema racial não pode ser escamoteado pela classe. A classe não pode escamotear o problema racial. A classe, ela é constituída pelo problema racial. O problema racial está na classe, desde a sua origem. E isso vai criar aí as tensões. Ao mesmo tempo, com os companheiros e companheiras do movimento negro, ele vai dizer assim, ó, tem um problema racial, mas a gente não quer uma classe média negra, a gente não está lutando para ter uma classe média negra, a gente está lutando para a transformação das relações desse país, a gente está lutando pelo socialismo, a gente está lutando por uma outra realidade. Então, ele vai trazer aí, né, criar desconfortos com todos os lados, né? Ele vai trazer, então, a figura do quilombola. Esse é um elemento importantíssimo, porque o quilombola não é um ex-escravizado. Eu conversava com uma estudante que ela falou assim, porque os ex-escravizados no pós-abolição, eu falei, não tem ex-escravizado, não existe ex-escravizado, porque se eu admitir que tem ex-escravizado, eu sou uma ex-escravizada. E eu não sou uma ex-escravizada, então não tem ex-escravizado. Tem gente livre e tem gente escravizada. Ex-escravizado é também um termo que a gente começa a questionar, porque o país não é formado de ex-escravizados, o país é formado de pessoas, né? Então, ele vai trazer a figura do quilombola, que é esse sujeito que vai mexer com um quadro aparentemente estático e muito bem resolvido do que foi a escravidão no Brasil. O quilombola não é um ex-escravizado. E o quilombola também não é um sujeito que possa ser medido pela formalidade da ideia de alforria. Porque a alforria é uma invenção jurídica. Não existe alforria. A alforria é uma construção. A luta não é por alforria, a luta é por uma liberdade que já existe em si. Né? Pelo direito de exercer a liberdade que é intrínseca à sua humanidade. Então, a luta não é pela alforria. E isso vai ser um elemento importante, porque, ao fazer as suas pesquisas sobre as rebeliões no Brasil, o Clóvis Moura ele vai descobrir que não existiu somente Palmares, porque esse também é um outro ponto. Né? É como se Palmares fosse... Olha, teve Palmares. Não, teve Palmares e teve milhares de outros quilombos. Inclusive, a experiência de quilombos não é uma experiência que se remeta somente ao Brasil. Outros historiadores internacionais, e Angela Davis, no Mulheres, Raça e Classe, traz as experiências, né, de agrupamentos que se assemelham a quilombos nos Estados Unidos também, e na América Latina, os marrenques, os marrones, né, os cimarrones, que são agrupamentos semelhantes ao que a gente chama de quilombo no Brasil. Ou seja, a experiência, né, de se contrapor à escravização também não foi só brasileira, também não foi só Palmares. É isso que ele vai, é essa pesquisa científica que ele vai empreender, ele vai procurar na história, né, e no espaço geográfico a existência desses agrupamentos. É por isso que ele escreve Rebeliões da Senzala. Não é porque ele acredita que o negro era um sujeito, ele acreditava, mas ele comprova. Então, isso é muito importante também, que a gente leia a obra do Clóvis Moura, né, sobre formação social brasileira, na perspectiva da ciência. É uma pesquisa científica que é feita, né, uma pesquisa que tem o método histórico dialético como a base, né, e em que ele demonstra as relações entre trabalho e relações raciais no Brasil desde a sua origem. Né? Porque ele nos lembra que a escravidão no Brasil não foi um fato cultural. A escravidão no Brasil tratava-se de exploração da mão de obra, né, para o desenvolvimento de determinados grupos. Né? Então, nesse sentido, as mediações realizadas por Moura, a partir, especialmente das categorias totalidade, modo de produção, dialética, alienação, contradição e praxis,
constituem as bases para a construção de uma nova categoria de análise, que sintetiza as particularidades da formação sócio-histórica brasileira, que é a praxis negra. E, para além, o seu pensamento não nos fundamenta exclusivamente para a compreensão dos problemas enfrentados pela classe trabalhadora negra, mas para o reconhecimento das contradições e alienações centrais produzidas pelo sistema capitalista, para uma organização política revolucionária da classe trabalhadora e para a superação radical da subordinação do trabalho ao capital. Então, Clóvis Moura, ele não está... O Clóvis Moura não está... ele discute racismo. Não, ele discute também o racismo. Ele tem um texto maravilhoso que o companheiro me deu aqui de presente, o Vinícius, que os coletivos de estudantes, sempre os estudantes, né, têm feito um trabalho maravilhoso de transformar. Antigamente, no século XX, chamava fanzine, né? Fazia umas coisas assim com papel. Né? Têm transformado os artigos de Clóvis Moura, de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento, em publicações que são vendidas para ajudar a causa. Né? Então, esse texto, especialmente, o racismo como arma ideológica de dominação, é um texto excelente em que o Clóvis Moura ele detalha, se a gente quer entender racismo estrutural, né, junto com os outros livros que existem, que estão escritos, que são ótimos, né, dos companheiros e companheiras, mas Clóvis Moura estava escrevendo isso aqui na década de 90, né, no início da década de 90, em que ele vai destrinchar o caráter internacional do racismo, a sua condição estrutural desde o período colonial, passando pelo imperialismo até chegar no neoliberalismo. É impressionante, é um esforço que ele faz de esmiuçar o significado do racismo, não somente no Brasil, mas em termos mundiais. Né? Então, ele discute racismo? Sim, ele discute racismo, mas ele não está discutindo o racismo pelo racismo. Ele está discutindo as relações sociais, ele está discutindo as formas como nós, classe trabalhadora, precisamos enfrentar o sistema. E ele entende que, para que isso ocorra, a gente precisa identificar, entender e combater o racismo. Então, a leitura de Clóvis Moura nos convoca para eu vou usar um termo que eu adorei, que a professora Maria Inês Barbosa, né, fizemos uma entrevista com ela, e ela usou o termo utopia sem devaneio. Então, eu vou aqui compartilhar, né, porque o Clóvis Moura nos convoca para uma utopia sem devaneio, em que a professora Maria Inês, sobre esse termo, ela nos chama a atenção para que o central da luta não se perca. A gente precisa saber o que é o central na luta, porque tem muitas contingências, mas tem algo que é central. E o Clóvis Moura também vai nos chamar a atenção para que, nas nossas análises, a gente consiga compreender o que é central na luta. Então, que o central da luta não se perca. E isso vale muito para o antirracismo como uma tecnologia insurgente, quer seja produzida por pessoas negras, indígenas ou brancas. Então, quando a gente fala praxis negra, hoje a gente está falando de antirracismo, a gente não está falando de algo que diga respeito somente a pessoas negras e indígenas, né? A gente está falando de algo que diz respeito à sociedade brasileira. Eu vou me deter um pouco no livro do Clóvis Moura, que é o Brasil, Raízes do Protesto Negro, que foi publicado em 1983 e relançado recentemente pela editora Dandara. Né? E, nesse livro, nós comprovamos que as ideias do Clóvis Moura se mantêm como uma novidade imprescindível no campo do pensamento social brasileiro, especialmente quando olhamos criticamente para as condições terríveis das relações sociais contemporâneas. Aí, vide Gaza, vide a Maré, vide, né, vários territórios pelo mundo. Uma parte da atualidade de suas reflexões está justamente na demonstração científica da centralidade do significado do protesto negro na formação social brasileira, durante o escravismo e no pós-abolição.
A conceituação desse praxismo nos permite compreender as experiências concretas no interior das relações sociais entre sujeitas e sujeitos, negras e negros. Nesse sentido, as resistências negras são apreendidas em seu conjunto, como uma praxis que nega o estatuto que desumaniza, conforme Moura. Mas eu trouxe esse livro como, né, para a gente trazer alguns elementos, pensar alguns elementos, porque na epígrafe de abertura dessa obra, né, o Clóvis Moura usa um trecho do Fanon, e o Fanon também é um intelectual centenário, né, esse ano também 100 anos de Fanon. Então, no livro, né, Brasil, Raízes do Protesto Negro, o Clóvis Moura usa um trecho do Peles Negras, Máscaras Brancas, no capítulo sobre ciência e consciência, né? E o trecho no Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, é o trecho que abre o capítulo A Mulher de Cor e o Branco, em que Fanon aborda analiticamente sobre o poder de alienação do racismo, que imobiliza nos negros o seu real movimento para o mundo, indisponibiliza a manifestação das componentes energéticas e simultâneas de agressividade e de amor e inviabiliza a construção de uma superestrutura valorizante acerca de si e de seus semelhantes. Então, as condições que são problematizadas por Fanon nesse livro, Peles Negras, Máscaras Brancas, são indispensáveis para a identificação coletiva, a criação e a operacionalização de estratégias de enfrentamento ao racismo e estratégias emancipatórias. Daí podemos inferir que a construção da consciência de classe passa obrigatoriamente pela consciência de si, como um ser social constituído historicamente por raça, gênero e sexualidade. Desse modo, a consciência da negritude, do antirracismo, do antissexismo e da anti-LGBTfobia pela classe trabalhadora, nesse século de crise estrutural do capital, de aprofundamento da precarização das relações de trabalho em nível mundial, trata-se de uma necessidade para o enfrentamento coletivo das explorações e opressões, porque classe como categoria social é o que nos une, mas é a intermitente violência das opressões o que nos assemelha como seres humanos em nossa diversidade. Ter consciência negra não é uma coisa de preto, é uma coisa da classe trabalhadora, considerando que o racismo é um elemento dinâmico de hegemonia da sociabilidade burguesa, que, articulado com o sexismo, com a homofobia e com a transfobia, assume uma funcionalidade que o sistema não pode mais prescindir. A bússola moriana... olha que bonito, essa eu inventei. A bússola moriana, isso já vai ficar para o caderninho, porque a gente tem que guardar essas coisas. A bússola moriana, essa eu ainda não tinha visto, já é minha. Se forem citar, por favor, diga que fui eu que falei primeiro. A bússola moriana aponta para o lugar preponderante do antirracismo na luta anticapitalista, especialmente pela articulação dos nexos históricos, culturais, ideológicos, políticos e econômicos que alicerçam a intrínseca relação entre a marginalização negra no pós-abolição e a funcionalidade dessa condição ao capitalismo dependente instituído no país, o que permite também qualificá-lo, o capitalismo, como racial, genocida e carcerário, nos termos de intelectuais negras e negros como Cedric Robinson, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e Ruth Gilmore, apenas para citar alguns e algumas que abordam criticamente a relação entre Estado, capitalismo e relações raciais. Um debate que absolutamente não é realizado em bases formalistas e academicistas, mas que está forjado na experiência militante. Conforme Moura, trata-se de uma produção intelectual fundada na intencionalidade de, entre aspas, abre aspas, injetar consciência crítica e revolucionária na comunidade negra e nas camadas e segmentos realmente democráticos no país, fecha aspas. Afinal de contas, não somos uma temática, somos 56% da população brasileira.
Em sua chave analítica, Moura apresenta-nos como uma questão premente para a Revolução Brasileira o negro urbano e sua condição social, levantando novos aspectos na relação entre escravismo, colonialismo, imperialismo e racismo. Uma perspectiva de investigação histórica e sociológica que desmente a ideia do negro como peça subsidiária em nossa formação social. No pós-abolição, os mecanismos discriminadores, capitaneados pelo racismo, empurraram os negros para a periferia do sistema capitalista. Essa marginalização, oriunda da divisão racial, sexual, de gênero e social do trabalho, é o elemento estruturante das subjetividades negras e determinante para suas formas de organização política. De outra parte, Moura nos sacode, porque aí ele nos dá um sacode. Aí eu vou fazer o uso das palavras que a gente usa. Ele dá um sacode para o fato de que a população brasileira é etnocêntrica do ponto de vista branco. Os brancos o são pela ideologia da branquitude e pela necessidade permanente de se resguardarem contra a ameaça de perda do seu lugar em uma sociedade extremamente desigual, que por isso mesmo demanda superexploração de grandes parcelas marginalizadas. E os negros? Os negros são submetidos sistematicamente ao racismo institucional e à disseminação de uma ideologia estrutural que tem a força de verdade histórica. E seguem, ainda em sua grande maioria, alienados do caráter racial e de classe que os torna descartáveis no processo de seleção natural do sistema. Descartados, mas mantidos no permanente espetáculo de miséria, violência e morte, banalizadas pelas mídias, que estabelecem uma fina linha do suposto equilíbrio entre a gente de bem e os bandidos. Temos visto, então, a que isso tem nos levado. Os movimentos negros na denúncia do racismo e em suas demandas por direitos ao Estado brasileiro politizaram as relações raciais como questão racial e o seu entrelaçamento na contradição entre as classes e o seu lugar na totalidade social. Aprofundamos essa percepção afirmando que o racismo que atinge negros e indígenas no Brasil é uma questão nacional e que seu enfrentamento organizado e politicamente referenciado afeta as bases de acumulação no país, pois as lutas por terra fora da lógica de mercado, por trabalho digno sem exploração e por distribuição democrática da riqueza socialmente produzida são revolucionárias ainda nesse século XXI. E geram perseguição e morte às sujeitas, sujeitos e sujeitos que as reclamam. Considerando que a coerção estatal foi e continua sendo uma condição indispensável ao regime de acumulação e que a contínua adaptação de relações coloniais torna o moderno a base de manutenção do arcaico, no Brasil, o trabalho livre se estabeleceu através do trabalho escravizado. Então, no pós-abolição, a dinâmica de acumulação se sustenta em superexploração econômica e expropriação política, pela superexploração da força de trabalho e da expropriação das terras, dos recursos naturais e da contenção permanente de populações negras e indígenas. O racismo persiste como questão central nas sociedades contemporâneas porque está no cerne de suas construções. Portanto, não é uma especificidade que atinge segmentos sociais desarticulados do todo social. Ao contrário, as camadas negras e indígenas organizadas compõem o elemento dinâmico potencial para o deslocamento dos polos de poder e para uma recomposição democrática e emancipatória das relações sociais para toda a sociedade. Nessa linha, uma pergunta, né, o Clóvis Moura nos chama a atenção em seus estudos. Estou fechando. Clóvis Moura nos chama a atenção em seus estudos sobre a coerência metodológica na produção do conhecimento sobre a realidade social, no sentido de determinar a partir de critérios objetivos de análise, ou seja, através dos dados, o que é determinante e o que é secundário. Então, sobre o momento atual, cabe questionar o que é novo, o que é fundamental e mantém a estabilidade do sistema. Em relação a quais acontecimentos não podemos mais ficar indiferentes e que podem abrir perspectivas para uma praxis de emancipação.
Uma pergunta importante é também sobre o que valoriza o capital nessa era em que vivemos. Em um momento que podemos chamar de neoliberalismo de extremos, o capitalismo acredita poder prescindir do consenso racial que por décadas organizou as relações sociais no Brasil. Um exemplo é a exacerbação do terror racial de Estado contra as favelas e periferias, que a partir de 2018 tornou-se ainda mais explícito. E no pós-pandemia de Covid-19, temos vivido o acirramento e aceleração da descartabilidade do trabalho humano vivo. Porém, o que dizer dos negros, nós, cuja luta em pleno século XXI ainda é para provar a nossa condição de humanidade? O valor de negras e negros na sociedade brasileira contemporânea nem parece ser mais para o trabalho, nem mesmo como força de trabalho excedente, mas como elemento de valorização da indústria de armamentos, que cada vez mais abocanha fatias vultosas do orçamento para a segurança pública. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi um dos estados que mais gastou proporcionalmente com polícias em 2024, sendo 79% desses gastos destinados à polícia militar. Então, são cifras de bilhões. Em 2024, os gastos estaduais de todo o Brasil com segurança pública somaram 109 bilhões de reais, sendo 87 bilhões para as polícias, 21 bilhões para o sistema prisional e somente 0,001% em políticas para egressos, o que correspondeu a 18 milhões. Com o investimento nas polícias concentrado no trabalho ostensivo das polícias militares, 59%, investigação a cargo da Polícia Civil, 23%, e apenas 2,8% para a Polícia Técnico-Científica, ou seja, não há nenhum interesse em fazer a investigação, é a morte. Finalizando aqui, deixa eu pular aqui umas coisinhas. Um destaque importante é a relação comercial, e eu vou citar como exemplo também o governo do Estado do Rio de Janeiro, a relação comercial através de contratos de compra de arsenal bélico com empresas israelenses. A manutenção do terror permanente que atinge comunidades negras no Rio de Janeiro e palestinas em Gaza contém liames raciais, econômicos e políticos que precisamos desvendar para a internacionalização das lutas, porque o comércio entre os países capitalistas se dá para a morte, se dá para a supervalorização da indústria bélica. O mundo atravessa uma crise civilizatória, que foi acirrada pela pandemia, fazendo com que contradições históricas se tornassem mais visíveis. Vivemos a crise de um modelo de civilização inventado pela branquitude, que pelos últimos 5 séculos tem se servido de tudo e de todos como mercadoria, excluindo da condição humana todos que não estavam no âmbito da sua própria branquitude. Após 137 anos de abolição inconclusa, as demandas das populações negras por direitos sociais seguem sendo ameaçadoras e mobilizadoras do medo branco. A memória das revoltas que Clóvis Moura pesquisou, sistematizou e divulgou é um potencial disparador da rebeldia que todos nós, trabalhadoras e trabalhadores explorados, carregamos. Uma rebeldia negra, uma praxis forjada por mais de 500 anos de violência e opressão. Não exclusivamente por pessoas negras, mas tendo como fundamento a resistência negra original de fuga e aquilombamento, da qual também participaram pessoas indígenas e pessoas brancas pauperizadas. Finalizo com um trecho do Nego Bispo, que diz muito também sobre o que a gente conversou aqui, está conversando aqui, talvez na nossa sessão de comunicação, foi maravilhosa, né? Diz o Nego Bispo: não fizemos os quilombos sozinhos. Para que fizéssemos os quilombos, foi preciso trazer os nossos saberes de África. Mas os povos indígenas daqui nos disseram que o que lá funcionava de um jeito, aqui funcionava de outro. Nessa confluência de saberes, formamos os quilombos, inventados pelos povos afro-confluentes, em conversa com os povos indígenas. A contracolonização é o diálogo com as cosmologias, a ancestralidade, as encruzilhadas.
No dia em que as favelas confiarem nos quilombos e os quilombos perderem o medo das favelas, quando os quilombos, as favelas e as aldeias todas confluenciarem, o asfalto vai derreter. O mote é favela, quilombo, aldeia. Aldeia, favela, quilombo. Quilombo, favela e aldeia. É a circularidade, Nego Bispo. Obrigada. Presente. Nós agradecemos imensamente, Ana Paula, o compartilhamento que você faz dos seus estudos tão completos, né, as suas reflexões profundas e muito singulares, muito próprias, em torno da obra desse grande pensador e grande e fundamental para nós pensarmos as lutas contra o racismo, contra a desigualdade racial na atualidade. Nós previmos um tempo para debate, para o público poder fazer perguntas, né, para Ana Paula, mas houve um atraso muito grande de toda a programação. Nós temos uma atividade agora na APES de lançamento de livros, mas eu proponho o seguinte, que pelo menos a gente faça uma rodada de questões para que a gente tenha uma troca, né? Eu anotei aqui Magali, quem mais? Mariana? Quem mais? Acho que é bom pedir para ela ir descendo, companheira. Ela levantou a mão. Mais alguém, além de Magali e Mariana? Você já pode ir descendo, Mariana. Magali. Boa noite a todos, todas, todes. Eu não vou fazer consideração, vou prestar uma homenagem. Pode ser? Então, a professora Ana Paula, querida Ana Paula, na sua fala, expressou, para mim, um profundo sentimento de alegria, né? Quando ela disse que eu dei o DVD do Clóvis Moura. Mas quando eu dei o DVD para Ana Paula, eu estava passando um bastão. E vou dizer por que eu estou emocionada, eu sou uma chorona. E vou dizer por quê. Quando eu fui a São Paulo, e fui a São Paulo porque eu estudava na PUC São Paulo, eu fazia doutorado na PUC, não, mestrado, na Unirio, eu fui a São Paulo porque eu resolvi, à época, fazer um estudo muito pioneiro, né, do ponto de vista do campo das ciências sociais e humanas, que era entender a dimensão política dos terreiros, né, da proposição das ialorixás em relação às expressões da questão social. Olha a minha viagem. E esse tema, essa questão que eu trago para a área do conhecimento, não era um tema muito problematizado. E a professora Elizabeth Pinto disse assim, tem uma pessoa que vai te ajudar. Vou levar você até ele. E me levou na casa de Clóvis Moura.
E Clóvis Moura, como nós não conhecíamos Clóvis Moura, né? A profissão não conhecia Clóvis Moura. Eu nem sabia que Clóvis Moura era um comunista. Quando eu entro na casa de Clóvis Moura, eu me deparo com aquela biblioteca que a Ana Paula demonstrou. E Clóvis Moura chega para mim e diz assim: faça, o seu trabalho é perfeito. E fizemos ali uma tarde assim, muito gostosa. E neste momento, Clóvis Moura, na sua relação pedagógica, na sua relação humana com todos que conviviam com ele, que ele não era uma pessoa que só lidava com negros, ele tinha uma compreensão da diversidade. Então, ele diz para mim: faça isso, o seu trabalho é importante, o seu trabalho vai dar uma grande contribuição à sua área, serviço social, mas também às ciências sociais de um modo geral. Então, aquilo ficou assim muito forte em mim, né? Porque eu já era professora há mais de 20 anos e tive muitos cerceamentos do meu pensamento, porque eu sou uma mulher que eu penso muito à frente, eu estou trazendo temas que nem a sociologia estava trazendo, eu vim saber disso com ele. Então, Ana Paula, passei o bastão para você, vou te dar um abraço. Quero que seja filmado. Eu estive com Soraya Moura recentemente. No Sesc São Paulo, a convite do Márcio Farias. E falei dessa experiência de um dia com o pai dela. E ela disse: você conheceu meu pai. Eu fiquei tão emocionada, porque o que o Clóvis Moura fez comigo, ele fez com o Brasil. Foi me dar a consciência de que o negro pode fazer o que ele quiser. Ele tem que ser autônomo na sua forma de pensar, ele tem que ser autônomo na produção de quilombo, que é o que a gente está fazendo, né? Então, eu fico muito importante de ter formado a Ana Paula e de Ana Paula ter me formado. Então, todas as homenagens para você, minha linda. Obrigada. Acho que a menina está Boa noite, eu sou Mariana, sou aluna do mestrado aqui da faculdade, e eu queria ter uma compreensão um pouco equivocada de que a discussão de raça, ela é menor do que a discussão de classe e que essa discussão não tem um aspecto dialético entre essas duas categorias. E isso está muito presente na obra do Clóvis Moura. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque tem uma compreensão de um marxismo mais ortodoxo que diminui a produção dele por ele ter esse foco na questão racial, na formação social brasileira. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Mais alguém? Bernardo? Eu sou Bernardo, eu sou aluno da graduação do Serviço Social e eu não conhecia o pensamento do Clóvis Moura até então e eu achei muito interessante isso que vocês apontaram da luta antirracista e da luta contra a opressão capitalista terem que dialogar porque são frutos da mesma opressão, mas eu queria saber como que na prática, né, da militância, da luta mesmo, dá para tratar as peculiaridades de cada uma dessas questões e, ao mesmo tempo, unir as duas, né? Porque eu acho que é muito difícil unir sem apagar e dar o devido espaço para cada um ter a sua voz, seu lugar de fala.
Então, não sei se eu consegui me expressar bem, mas a resposta me interessa muito, então. Encerramos, então? Mais alguém que gostaria de falar? Não, né? Como nosso tempo é curtíssimo, infelizmente, eu passo agora a palavra para Ana Paula fechar. Eu ia dizer que a gente teve aquele momento maravilhoso no jongo, né? Então, assim, eu penso que a gente não atrasou, não, a gente adiantou. Não! O jongo estava previsto. É que o jongo, né, que as sessões demoraram. Ah, tá. Não, mas também. É porque estava bom. Isso, então o jogo não tem nada. Eu estou querendo botar na conta do jogo, olha só como é que funciona. Não. Então, eu vou articular um pouco, né, as questões da Mariana e do Bernardo, né? A professora Magali, enfim, né, minha amiga, eu não vou, só vou mandar beijinhos, né, e tal. Então, a gente precisa entender isso a partir da perspectiva do método materialismo histórico dialético. Por quê? Como é que o Moura chega nestas proposições, como é que ele chega nesta tese de que não é possível a gente superar o capitalismo sem enfrentar o racismo? Ele chega nessa, isso é uma conclusão que ele chega, que não dá para a gente superar o capitalismo sem enfrentar o racismo. Então, ele já... O que ele começa a estudar? Ele começa a estudar a origem da nossa história. E aí ele vai ser dogmático no método. E aí eu tenho questões com esse termo ortodoxo. Porque me parece que no Brasil, e o Brasil é um país muito racista, o termo ortodoxo ele é muito mais usado para nos desestimular de estudar o marxismo e as relações raciais, do que realmente zelar por uma suposta ortodoxia do marxismo. Porque até o Marx vai trazer a escravidão e os processos, né, coloniais como componentes da estruturação da acumulação do capital. Está lá, não estou inventando nem o Clóvis Moura. Quem lê o Capital direitinho e não tira parte nenhuma, né, porque tá lá escrito. Ele vai falar das descobertas auríferas na Argentina, da África. É um texto bonito. Mas o que ele está dizendo é isso, porque o racismo, e o racismo brasileiro, ele é um racismo que escamoteia a verdade. Escamoteia a verdade histórica. Escamoteia também o que está escrito no Capital. Então, é isso. Então, eu não vou discutir com essa palavra ortodoxia, porque eu não sei o que é. Para mim, o ortodoxo é utilizar o método. E o Clóvis Moura faz isso perfeitamente, porque ele vai na história, a primazia da história, e disso que ele está falando. Ele, como eu disse, ele faz uma pesquisa científica. Ele não está, porque eu acho que o racismo... Não é eu acho que o racismo. Ele vai dizer o seguinte, olha... Quando a gente estuda a história do Brasil, de norte a sul, a gente descobre que em todos os lugares onde houve a exploração da mão de obra escravizada, teve quilombo. Teve quilombo, teve guerrilha, teve insurreição depois no século XIX. É isso que ele pesquisa, gente. Ele vai cientificamente encontrar os nexos de algo que parecia disperso, que parecia difuso, que parecia ao acaso. Ele vai encontrar os nexos desses movimentos e vai, então, fazer a leitura de que esses movimentos negros, né, quilombos, guerrilhas e insurreições, eles não só vão acontecer em todos os territórios em que houve exploração da força de trabalho escravizada, como eles também vão dar o tom na forma como os proprietários e depois o Estado brasileiro vai lidar com esses setores. Então, ele vai dizer o seguinte, que o Brasil, ele não
se funda pelo consenso de 3 raças que ficaram amigas: o branco, o negro e o indígena. O Brasil se funda num conflito, o conflito da exploração do trabalho de africanos escravizados e seus descendentes e indígenas pelos proprietários brancos. É isso. Isso não tem... aí eu fico pensando, qual é a ortodoxia que vai dizer que isso não foi verdade? Porque isso aconteceu. Então, quando a gente lê o livro, né, o Rebeliões da Senzala, ele vai mapeando e vai demonstrando esse fato histórico. Esse é o fato histórico. Os quilombos estavam lá, estavam acontecendo. Agora, a historiografia hegemônica, aí eu gosto mais de usar o termo hegemônico. Aí vamos lá no Gramsci, na questão da cultura. O que é hegemônico no Brasil em termos de apropriação acadêmica, né? São os autores e autoras que jogaram para debaixo do tapete, ou, como diria Lélia Gonzalez, para a lata de lixo da história, toda essa história, e que querem que a história do Brasil e a história do trabalho no Brasil comece na década de 30. Então, a gente esconde 400 anos de história e acha que isso é ser marxista ortodoxo? Só digo isso, porque se a gente vai, então, né, trabalhar com ortodoxia, a gente tem que trazer a história. E aí a gente tem que trazer a história, não só essa história hegemônica, a gente tem que trazer a história que a história não conta, que os sambas sempre deram a letra. A gente lê Clóvis Moura, mas a gente tem que ler a letra do samba. Os sambas enredo, eles sempre deram essa letra. A gente aqui não queria escutar muito bem, a academia também nunca quis escutar muito bem. Então, também para o companheiro que fala, né, como é que essas lutas se integram? Veja, companheiro, a Lélia Gonzalez tem um texto chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E aí, a Lélia Gonzalez, também esse ano, 90 anos de Lélia Gonzalez, né, seria se fosse viva. Ela é de 1935. Então, Lélia Gonzalez, nesse livro, nesse artigo, ela vai trazer a figura da mulher negra, né? A mulher negra como doméstica, como mulata e como a tia, né? Como a avó, como a abá, né? Como a mãe preta, melhor dizendo, né? Mas o que ela vai nos trazer? O caráter de classe trabalhadora dessa mulher negra. Então, ainda que a gente esteja falando da mulher negra, esta mulher negra, ela não perde a sua condição de trabalhadora quando ela é discutida como negra, ou quando ela se diz negra, né? A gente tem que entender pelo trabalho. Como eu disse, minha fala foi essa. A classe é o que nos une. A classe nos une. Nós somos... A não ser que tenha alguém aqui que seja herdeiro, não sei, mas, salvo, se não tem ninguém que seja herdeiro, todas as pessoas que estão aqui dentro deste auditório vendem a sua força de trabalho para reproduzir, para viver. Mas nós somos diversos. Nós somos diversos em termos de nossas histórias singulares, nós somos diversos em termos de nossas orientações sexuais, nós somos diversos em relação ao gênero, em relação à cor, em relação a uma série de questões. Agora, esta diversidade, ela não pode, aí vou voltar com a história que a Mariana traz, essa diversidade, ela não pode ser entendida do ponto de vista da sociabilidade burguesa, que coloca hierarquia em nós. Porque, veja, quando a gente trabalha com a ideia de que a classe vem depois e o gênero vem depois, a gente está trabalhando na perspectiva enalógica do pensamento, não só colonizado, mas do pensamento burguês. Porque é isso, não se trata somente de antirracismo ou de antissexismo, se trata da gente conseguir se deslocar, sair da alienação produzida pela sociabilidade burguesa. E é esse o ponto para o qual nós temos que convergir, né? Não se trata da classe só ser tratada, ou só da raça ser tratada, porque o trabalho continua sendo uma questão central. Quando a gente faz as pesquisas sobre as travestis, sobre as pessoas trans, elas trabalham. Quem é que não trabalha? Só quem está enfim, só quem explora o trabalho do outro. Então, na verdade, não se trata de lugar de fala,
Não se trata de nada dessas questões, talvez, que são... Aí, de novo, vamos no que é central. Clóvis Moura está dando a letra para a gente. O central não é se o fulano é azul, preto, bege, cor-de-rosa. O central é o racismo. Porque a gente não está discutindo aqui, e aí vou usar aquela palavrinha, eu sei que vai ser polêmica, a gente está fechando, mas eu vou aproveitar, vou falar e sair correndo, como diz o pessoal, colorismo. Por que a gente precisa falar, antes de falar de colorismo, a gente precisa falar de democracia racial? Antes de falar de colorismo, eu dizer assim, porque o pardo tem privilégio que o preto não tem, eu preciso lembrar que, para a América Latina e Caribe, desde o século XVII, a estratégia dos colonizadores foi separar os negros. E essa separação começou justamente com essa hierarquização de cores, em que os mais escuros são mais feios, são menos inteligentes, e os mais claros. Quem começou com isso não fomos nós. E não somos nós que temos que lidar com isso, porque as pessoas me perguntam muito sobre o colorismo. Eu falei, e a democracia, o mito da democracia racial? Quando a pessoa me pergunta de colorismo, eu falo do mito da democracia racial. Porque o mito da democracia racial é uma ideologia funcional para o capitalismo. Aí eu volto de novo naquilo que é central, minha gente, porque a questão não é se a mãe da atriz era branca, azul, se o pai é... Veja, às vezes, e aí eu penso que tem também uma questão que e isso se deve às mídias, né, em que se engata, né, em debates fervorosos, né, sobre o que aconteceu no programa de reality, né? E ok, faz parte da vida cotidiana. Não estou dizendo que a gente não deva assistir ou nada disso, mas às vezes a gente não pode deslocar a discussão central, o enfrentamento central para o debate do que a atriz disse do pai, da mãe. São as questões familiares, como eu disse, que são complexas no Brasil. Então, espero ter respondido, mas a minha sugestão é, leiam Clóvis Moura, sabe? Que eu acho que muita coisa que vocês estão pensando aí, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Para fechar mesmo, a gente tem que lembrar das palavras de Angela Davis, quando ela veio ao Brasil, veio à Bahia, e as pessoas muito, ai meu Deus, Angela Davis, meu Deus. Né? E ela disse assim, mas gente, vocês acham que eu sou tudo isso? Vocês têm Lélia. Vocês não leem Lélia, não? Olha só, preciso ouvir uma mulher negra estadunidense dizer para a gente, deixem de ser colonizados, leiam Lélia Gonzalez e leiam Beatriz Nascimento, mas leiam, sabe? Leiam, pega aqui, né? Os companheiros já estão fazendo aqui. Temos que ler desse sujeito para que a gente tenha argumentos contra o racismo em sala de aula. Obrigada. Muito obrigada a todos, todas, todes que estiveram presentes nessa sessão. E vamos aguardar, né, a próxima Semana de Igualdade Racial em novembro de 2026. Mais uma vez, obrigado a presença de todos. O Sementes convida a todos a irem para a APES agora, que está tendo o lançamento dos livros, e está sendo ofertado também um coquetel lá. Se alguém não souber onde é, pode perguntar para as pessoas e